Cheguei, Brasil. Deus tem uma vitória para você. Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Fale com Deus. Dobre o teu joelho e diga: Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Resolve, Senhor, esse problema para mim. Resolve o meu problema, Senhor, que eu coloco nas tuas mãos. E agora já não é mais o meu problema. Agora o problema é de Deus. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema, que agora é de Deus. Diga para o problema o tamanho do teu Deus. É pela fé, meu irmão, minha irmã. Você vai ver o milagre acontecer na tua história. Milagres de Deus não se explicam. Milagre de Deus se vive. É tempo de viver o extraordinário de Deus. É tempo de viver milagres. Confiar mais no Senhor. Deixar Deus agir. Deixar Deus fazer por você o que mãos humanas não podem fazer. Até agora você bateu na porta, você tentou, você lutou com as suas próprias forças, pensou que as portas fossem se abrir. Você que bateu em várias portas, portas não se abriram. Eu vos faço um apelo nessa hora. É hora de confiar em Deus. É hora de entregar para Deus. Buscar a resposta da parte do Senhor. Orar, falar: Senhor, a causa, Senhor, está nas tuas mãos. Por esta causa, Jesus, eu dobro os meus joelhos. Resolve para mim esse problema que eu já não suporto mais. Eu não consigo resolver, Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, reconheça a sua insignificância. Nós somos tão pequenininhos, mas o nosso Deus é grande. Ele é dono do mundo. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aleluia! Quando Deus trabalha, o milagre acontece. Ninguém pode parar o mover de Deus na tua história. Ninguém pode parar o milagre da tua vida. O homem não entende, mas ninguém precisa entender nada. Glória a Deus. Você vai precisar confiar em Deus, meu irmão, minha irmã, mesmo sem entender. Deus está trabalhando. O homem não vê, não percebe, mas Deus está trabalhando. Tem coisas que nós não vemos com nossos olhos físicos. É pela ótica da fé. Você não precisa ser um sensitivo, o profeta Elias, o profeta Eliseu, meu irmão, para receber o milagre do Senhor, não. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que creem no Senhor e que recebem, porque Deus está trabalhando e Ele trabalha em favor da tua vida. Ninguém pode parar esse processo. Apresente ao Senhor. Diga: Senhor, é maior do que eu. Mas eu confio que o Senhor é Deus para mudar a circunstância. O Senhor é Deus para mudar a situação, Senhor. Então entra na minha causa e resolve o meu problema, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que entrem por ela. Nós vemos aqui duas portas. A porta estreita e a porta larga. A Bíblia nos fala de escolha nesse versículo. Em algumas situações, Deus vai nos colocar, ou a vida vai nos colocar, e nós estaremos diante de escolhas. Você precisará fazer algumas escolhas na sua vida.
E essas escolhas trarão para você algumas consequências. A nossa felicidade, ela depende das nossas atitudes ou das nossas escolhas. A porta estreita é apertada. Muitas vezes você vai ter que tentar entrar por ela, fazer um certo esforço e renunciar a algumas coisas. Alguns intentos, algumas intenções. Você vai tirar algo ou alguma coisa ou alguém que não cabe naquela escolha que você vai fazer. Porque a escolha é apertada. E você vai precisar renunciar para entrar na porta estreita. Nós temos duas portas. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita são poucos os que entram por ela. Então nós temos duas portas e dois tipos de pessoa. Os poucos que entram pela porta estreita e os muitos que entram pela porta larga e o caminho espaçoso. São poucos que entram por ela. Na vida você vai encontrar muito tipo de pessoa, mas gente que você pode confiar são poucos. Aqueles que escolhem a porta larga são a maioria. São aqueles que decidem seguir o fluxo, seguir a multidão. Muitos dizem, eu vou ficar aqui dando murro e ponta de faca. São os Maria vai com as outras. Não tem personalidade, não tem poder de decisão. Muitas vezes vivem vidas espelhadas, vivem por competição, copiando os outros, quer ser melhor do que os outros. Esses são a maioria, meu irmão, minha irmã. Mas aqueles que você pode contar são poucos. E você que faz parte dos poucos que escolhem a porta estreita, a palavra para você é: a obra de Deus conta com você. Faça a diferença por onde é que você vá. Faça a diferença por onde é que você passar. Então, a porta estreita são poucos os que entram por ela. E a porta larga são muitos, são a grande maioria. Você não é igual aos outros. Ah, porque fulano faz isso, fulana faz isso, todo mundo seguiu esse caminho aqui. Essa porta, entrou por esta porta larga. Você não é todo mundo, meu irmão, minha irmã. Você é serva e servo de Deus. E Deus conta com você para fazer a diferença na terra. Aqueles que escolhem a porta larga. A porta estreita são poucos os que entram por ela. E são poucos os que escolhem este caminho. Um caminho que conduz à salvação eterna. Existem dois caminhos. Um que conduz à salvação eterna, que é o caminho da porta estreita, que são poucos os que entram por ela. E existem também o caminho que conduz à destruição eterna. A porta é larga, espaçosa, o caminho é largo, mas conduz à perdição, à destruição eterna. E esses são a maioria, os que seguem este caminho. O caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho apertado são poucos. Mas o caminho largo, muitos seguem por este caminho e conduz a dois destinos diferentes.
O caminho largo conduz à destruição. O caminho estreito conduz à salvação eterna. Depende das suas escolhas. Então observe que a vida ela vai nos apresentar algumas escolhas. E às vezes nem sempre o caminho mais fácil é o que conduz à salvação eterna. Nem sempre aquele caminho que parece mais agradável aos olhos é mais fácil. Agrada a minha carne, é mais doce. Eu olho assim e tenho uma aparência muito boa. E todo mundo segue por este caminho. Você não é todo mundo. O caminho que conduz à perdição eterna. E o caminho que conduz à salvação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. 2 portas, 2 caminhos, 2 tipos de pessoas e 2 destinos. Aquele tipo de pessoa que escolhem a porta estreita, geralmente são as pessoas que você pode confiar. Gente de confiança. Observe que às vezes no mercado de trabalho ou numa determinada empresa, poucos se destacam, poucos conseguem alcançar um cargo de chefia. Porque ali no meio de uma multidão você pode escolher poucas pessoas que são pessoas de confiança. Pessoas que não escolhem atalhos em seus caminhos. Pessoas que se esforçam. Pessoas que estão entre os poucos que são dignas de confiança. Então esses se destacam. Existe um determinado pensamento por aí. As pessoas acham que para você se dar bem na vida, você precisa tirar algo de alguém, sujar a imagem de alguém, passar o outro para trás, tomar aquilo que é do outro. Mas esse é o caminho largo. E esse tipo de pessoa que faz esse tipo de escolha, ele só tem um destino. E o destino do caminho largo é a perdição eterna. A escolha é tua. As pessoas acham que só vai se destacar quem vive de pequenos golpes. Passa um para trás aqui, passa outro para trás ali. Se acha que é melhor do que os outros e sai lá na frente rindo. Passei fulano para trás, eu sou tal. E no final das contas, ele acaba perdendo. Acha que vai ganhar. São as ilusões da vida. As ilusões que o teu adversário vai apresentar para você. E você vai olhar aquilo ali, é muito bonito, é muito florido, e é muito fácil, é de fácil acesso, mas são ilusões e o caminho que conduz à perdição eterna. É um caminho que conduz à ruína. Eu estou sempre aqui vos trazendo a palavra do Senhor, apresentando a vocês os princípios do Evangelho, para que você possa ter sucesso na vida, sucesso na sua carreira pessoal, ter prosperidade. A grande maioria são levadas por ilusões. A grande maioria, aqueles que escolhem um caminho largo, na verdade são enganados, são iludidos, porque se eles soubessem que aquele caminho fácil, aquele caminho largo e espaçoso conduz à perdição eterna, então eles não entrariam por este caminho. É preciso ter sabedoria, é preciso ter prudência e escolher sempre andar certo, estar na presença de Deus, obedecer princípios bíblicos para vencer na vida, para ter prosperidade. É muito engano que é pregado hoje em dia. O adversário, ele ensina as multidões, trazendo algumas ilusões, e que sempre ali por detrás tem alguém que vai ser beneficiado com a tua imprudência, com a tua insanidade. E muitas vezes vai usar a palavra de Deus para enganar as multidões e os conduzir à perdição eterna.
Tem gente hoje preso lá na Papuda, lá em Brasília, que está lá porque confiou em mitos, algumas ilusões, confiou em pastores, em lideranças políticas, e hoje estão por detrás das grades, perderam a sua liberdade, foram levados por ilusões, e hoje paga um alto preço, porque causou a destruição a essas pessoas. Duas portas, uma estreita e outra larga. Dois tipos de pessoas. Aqueles que escolhem a porta estreita e aqueles que escolhem a porta larga. Dois caminhos. Um que conduz à salvação, outro que conduz à perdição eterna, e dois destinos. Se deram mal porque escolheram a porta larga. Outros venceram porque escolheram a porta estreita. Eu venho aqui vos trazer esta palavra para dizer para você que a vida vai lhes apresentar algumas escolhas e que estas escolhas vos trarão consequência, e essas consequências são eternas. Quando você perde a tua salvação, ou quando você está aqui, que você ainda tem uma oportunidade, como esses que estão por detrás das grades, porque escolheram falsos líderes, falsas lideranças, falsos políticos, e estão presos agora, perderam família, perderam esposa, perderam liberdade, porque escolheram um caminho de ilusão, escolheram um caminho que achavam que era certo, mas no final das contas, conduziu à destruição eterna. A Bíblia não mente, meu irmão. A Bíblia, ela é real. E ela vos traz as verdades dos fatos. A verdade, ela muitas vezes vai confrontar você. Porque a verdade, ela confronta aquele que está no erro. E nem todos aceitam a palavra do Senhor. Mas aqueles que aceitam têm o privilégio de ter a vida eterna. A salvação eterna. Escolha estar na presença de Deus. Mesmo que você precisa renunciar a algumas coisas, mesmo que você precise deixar de lado alguns amigos, algumas situações, mesmo que você precisa fazer um certo esforço, um certo sacrifício, mas escolha estar na presença de Deus, porque Deus tem para você o melhor e a salvação é eterna. As bênçãos de Deus são eternas para a sua vida. Fica triste não. Deus está trabalhando. A escolha é tua, mas as escolhas têm consequência. A nossa felicidade depende das nossas escolhas. A nossa felicidade depende das nossas atitudes. E consiste nas pequenas coisas. A felicidade consiste nas pequenas coisas. Pequenos detalhes, pequenas escolhas que fazemos e que nos traz uma grande consequência. Glória a Deus. Deus tem vitória para você. Vamos orar? Coloca agora a mão no teu coração aí e fala com Deus. Senhor, eu quero apresentar este homem, esta mulher, esta pessoa que está orando comigo agora. Senhor, precisou fazer escolhas na vida. Pessoas que escolheram estar na presença do Senhor e venceram na vida. Senhor, abençoa teu filho, abençoa tua filha. E que essas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, possam, Senhor, ter acesso também, meu Pai, à vitória, à prosperidade. Escolham, meu Pai, muitas vezes renunciar, mas estar na presença do Senhor. Visita aí, Jesus, este emocional abalado. Em nome de Jesus, todo mal desaparece agora. Agora, sai para nunca mais voltar. Você que falou para esta pessoa que não vale mais a pena viver, que é melhor tirar a própria vida, eu falo com você agora e te dou uma ordem em nome de Jesus. Todo mal sai para nunca mais voltar. Tome a posse da vitória, tome a posse da bênção de Deus na tua vida, porque Deus faz e quando Ele faz ninguém pode parar o trabalhar de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.